Boa tarde, Luísa. Boa tarde, pessoal de casa, tudo bem? Eu sou o João e a gente está aqui hoje para fazer uma entrevista um pouquinho mais dinâmica para conversarmos sobre um assunto e um artigo muito importante na atualidade. A Luísa vai contar um pouquinho para a gente sobre como que ela conseguiu esse artigo e os pontos mais importantes dele. Boa tarde, João. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Esse artigo ele foi retirado de uma base de dados chamada Scopus. A gente pesquisou ele usando palavras como inovação e ESG, e ele estava entre os mais citados. Bom, já fica para a galera de casa também uma dica muito valiosa de como pesquisar mais sobre esse assunto, ele aí na íntegra, assim como outros artigos também. Bom, falando mais sobre o artigo que vocês pesquisaram, leram e fizeram todo um trabalho por cima, qual que é o principal tema que ele aborda? Então, esse artigo ele tem o nome de A Responsabilidade Social Corporativa Impacta a Capacidade de Inovação das Empresas, e ele basicamente aborda a relação entre a responsabilidade social corporativa e as estratégias de implementação ambiental, social e de governança, com o desempenho da inovação nas empresas. Realmente, um texto que na atualidade é muito debatido e muito importante para as empresas principalmente. Mas bom, falando um pouquinho mais sobre ele, qual que é o objetivo final desse texto e a justificativa para a pesquisa dele? Então, o objetivo do artigo é investigar, analisar e explorar o impacto das práticas de responsabilidade social corporativa, as RSC, e as estratégias de implementação ambiental, social e de governança, a ESG, no desempenho da inovação das empresas. E a justificativa do artigo está baseada nas descobertas inconclusivas e conflitantes de estudos empíricos anteriores sobre a relação entre fazer bem fazendo bem, ou seja, o impacto positivo das RSC no desempenho das empresas. E essa falta de consenso é atribuída a diferentes métodos, tamanhos de amostras e proxies de atividade de RSC utilizados nos estudos anteriores. Bom, dá para se perceber então nesse artigo que a fundamentação teórica dos autores é essas duas tão famosas siglas ESG e RSC. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais sobre essas duas siglas, o que elas significam, para a galera de casa poder entender um pouquinho mais, e quais que foram os resultados obtidos a partir dessa fundamentação. Então, a sigla ESG vem do inglês e significa Environmental, Social and Governance. E na tradução livre para o português, significa ambiental, social e governança. Então, o ESG ele compreende uma série de critérios para avaliar o impacto e o desempenho das empresas em cada um dos seus 3 pilares que o compõem. E as descobertas sugeriram que o efeito positivo das atividades, tanto de RSC quanto de ESG, nos níveis de desempenho das empresas, são moderadas pelos níveis de capacidade de inovação. Então, dessa forma, fica claro que as políticas de ESG influenciam a inovação das empresas de maneira não linear, o que, por sua vez, oferece uma certa validação implícita da adequação da metodologia flexível, mas não paramétrica, adotada para a análise. E é possível concluir que o envolvimento em práticas de responsabilidade social corporativa estimula a inovação, mas somente até certo ponto, uma vez que um engajamento excessivo pode levar a efeitos negativos na capacidade de inovação do processo. Bom, sabemos que esse texto, então, esse artigo, é muito importante para a literatura atual. Eu queria que você me falasse, então, quais que são as limitações, se ele tem limitações, quais seriam essas, e se os autores trouxeram alguma indicação de estudos para o futuro. Então, sim, uma das limitações que a gente observou foi que a amostra ela é limitada apenas a empresas informantes.
dados, o que limita um pouco essa análise. Então, fatores internos e externos complexos afetam a inovação, dificultando a atribuição das políticas de ESG como principal impulsionador. Os resultados não são facilmente generalizáveis devido a diferenças nas indústrias, tamanho, localização e definições de inovação. O uso do indicador PID não abrange completamente a inovação. E assim, com base no artigo, indicações de pesquisas que podem ajudar a expandir o conhecimento de profissionais e gestores em relação às práticas de ESG nas organizações, responsabilidade social, corporativa e inovação em diferentes contextos, poderiam ser excelentes. Um exemplo bastante relevante seria investigar quais dessas políticas e práticas de RSC e ESG têm um maior efeito positivo nas organizações. Bom, sabemos que o público-alvo desse artigo são as empresas que buscam inovar sendo mais responsáveis socialmente. Mas é muito bom também saber que a gente pode pesquisar nós mesmos para poder entender um pouquinho mais desses assuntos do mundo corporativo. Eu só tenho a agradecer hoje a Heloísa por ter topado participar da nossa entrevista e o público de casa por assistir o vídeo. Até mais! Imagina, João, eu que agradeço o convite. Obrigada por ter me chamado para esse bate-papo, para explicar um pouquinho mais sobre o que é ESG e falar desse artigo também. É um tema bastante importante na atualidade das empresas hoje. E obrigada a todos que assistiram esse vídeo também.